A parada é a seguinte: e se cada time pudesse excluir um gol da história? Do Vasco, talvez eu tenha uma ideia. Vamos ver se a gente acerta. Vamos ver o vídeo. Vem comigo, Storyball Futebol. Bora que bora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, eu te faço uma pergunta. Se eu te desse o poder de voltar no tempo para excluir um gol da história, qual você apagaria? O simples ato da bola cruzar a linha debaixo das traves, uma vez, pode mudar toda a história de um clube. Pensando nisso, eu fiz essa pergunta para diversos torcedores dos principais clubes do Brasil e após essa extensa pesquisa, vamos responder qual gol que cada um dos principais times do futebol brasileiro gostaria de cancelar. Esse tema Vamos lá, isso aqui promete, tá? Vamos foi sugestão de um inscrito aqui no canal, dado na aba de comentários. Então, se você tem alguma ideia de conteúdo que gostaria de ver por aqui, não esqueça de comentar. Já aproveita e se inscreve, pois estamos nos aproximando da marca de 300 mil inscritos. Recados dados, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora que bora. Corinthians? Começando pelo Corinthians, a fiel torcida tem em mente alguns gols que gostaria de anular, mas eu vou mencionar os dois mais significativos para a história do Timão. Em 1999, o Corinthians tinha um elenco muito forte. Recém-coroado campeão brasileiro em 98 e bicampeão mais tarde naquele mesmo ano, o clube faria sua quarta participação na Libertadores. O regulamento da época colocava duplinhas de 2 países para dividir o grupo. Por isso, o clube caiu com 2 paraguaios e seu arquirrival Palmeiras. Nessa primeira fase, o Corinthians mostrou sua força e liderou seu grupo, se classificando para enfrentar o Jorge Wilstermann nas oitavas, onde novamente passou com facilidade. Nas quartas de final, Palmeiras e Corinthians se reencontravam, agora valendo a vida, ou mata ou morre. No jogo de ida, apesar da grande pressão corintiana, obrigando Marcos a fazer grandes defesas, foi o Palmeiras que aproveitou as chances e abriu 2-0, com o segundo gol saindo de um contra-ataque. Esse placar deixava a vaga alvinegra bem ameaçada, e de fato, tudo que o bom time do Corinthians conseguiu fazer na volta foi igualar o marcador, vencendo também por 2-0 e forçando a decisão por pênaltis. E nas penalidades, brilhou mais uma vez a estrela de Marcos, que defendeu a cobrança de Vampeta e eliminou o Corinthians da Libertadores de 1999. Além de ser uma eliminação para o maior rival, nenhum dos dois tinha aquele título na galeria de troféus. E aquela edição terminaria com o Palmeiras sendo campeão pela primeira vez, enquanto o Corinthians passaria longos anos na tentativa de conquistar a América, sem sucesso até... Tá, pode crer, tá. É porque eu ia falar, pô, talvez ali é uma humilhação de cair em pré-libertadores pro Tolima e tal, porque perder pro Palmeiras, por mais que é ruim, né, você perder pra um rival, mas pô, acontece, mas além dele ser eliminado, o Palmeiras foi campeão e pela primeira vez, ou seja, se ele consegue eliminar o Palmeiras, o rival não teria... aí é foda. Até 2012. O que a torcida corintiana sofreu nesse período não é sacanagem. Nossa, Deus, o que tinha de piada do Corinthians não ter Libertadores. Acho que eu já falei aqui no canal, mas eu lembro de criança do pessoal falando que quando eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome dela de Libertadores, porque aí nenhum corintiano coloca a mão. Era esse tipo de piadinha que tinha, tá ligado? E aí chegou 2012 e acabou a piada dos caras. Se o Palmeiras não marca esse segundo... Em contraponto, o Palmeiras tem a piada do não ter Mundial e hoje em dia complicou, né? Porque pra ganhar um Super Mundial é difícil. Mas ainda tem um Intercontinental, mas será que vai... Eu não sei. Então... No gol. E o Corinthians reverte na... Vai contar igual, tá ligado? Volta. Ele teria tirado o título do seu arquirrival, tendo grandes chances de sair como campeão. Bastava apenas vencer o River. Qual seria o do Vasco? Então, ainda até meio longe. Mas vamos deixar que chegar na época tinha fama de tremer para times brasileiros, e o Deportivo Cali na final. Caso aquele gol não existisse, todo o bullying sofrido anos e anos por seu time sem Libertadores em São Paulo seria direcionado ao Palmeiras e não ao... mas não quer dizer que se ele passasse do Palmeiras ele ganharia, né? Não é necessariamente uma coisa, não tá ligado ao Corinthians. E esse sofrimento duraria até por mais tempo, porque o Palmeiras só ganhou sua segunda lá em 2020. Mas para os corintianos mais novos que não sofreram tanto pela falta da Libertadores, talvez a escolha do gol cancelado seja a outra. Em 2007, o Corinthians rebaixamento é foda. Entrava em campo na última rodada do campeonato, a 1 ponto da zona de rebaixamento. O jogo valendo sua vida seria contra o Grêmio no Olímpico.
Se não vencesse, dependeria da partida entre Goiás e Internacional no Olímpico, que é aquele estádio que hoje em dia tá abandonado e tem aquele vídeo famoso do Cartoloco que quase todo mundo viu, porque tem muita visualização. Enfim, um estádio mó grande e tal, e que não é utilizado para Serra nada. Dourada. Inter que não teria boa vontade nenhuma de salvar o Timão. Os dois clubes viviam uma relação muito hostil depois do Campeonato Brasileiro de 2005. No Sul, o Corinthians até luta, mas não consegue fazer a lição de casa. Ficou no empate em 1-1 com o Grêmio. Enquanto isso, no Serra Dourada, o Inter que chegou a abrir o placar. Por que largaram o estádio? Cara, eu vou te confessar que eu não sei a motivação, tá ligado? A gente sabe que hoje em dia é muito comum de reformar e tal, e quando reforma, né? Às vezes até destrói tudo, começa do zero, mas quase sempre faz no mesmo lugar. Mas existem casos de, tipo assim, o time compra outro terreno e tal, e meio que constrói, né, do zero aquela coisa toda, e aí quando é assim, normalmente o estádio antigo é demolido, mas ele não foi. Ele tá lá, ele é abandonado, não sei por que nunca, sei lá, por que a prefeitura não tomou conta daquilo, tá ligado? Por que não comprou e usou? Eu sinceramente não sei. Perguntem aos meus humanos gaúchos aí que eles vão saber te informar. Tomou a virada do Goiás. Que assim, que é muito esquisito um negócio daquele tamanho, sabe? Uma estrutura daquela magnitude ficar desperdiçada é muito esquisito, é muito esquisito. Com o gol decisivo saindo em um pênalti cobrado 3 vezes. Se o juiz não manda voltar uma dessas cobranças, o que na época era relativamente normal, porque todo goleiro se adiantava, o Corinthians não teria sido rebaixado em 2007 e talvez hoje nós tivéssemos o Corinthians no seleto grupo de incaíveis do futebol brasileiro. Mas lembrando, só pode escolher um gol, então, torcedor corintiano, me diga aí nos comentários qual gol você exclui. Pô, se você passa do Palmeiras, tá, o Palmeiras não teria ganhado aquela Libertadores, mas depois ganhou de qualquer jeito. 2020 ganharia, ou seja, de qualquer forma, hoje o Palmeiras teria 2 Libertadores. É claro que, na verdade, se você muda uma coisa no passado, você altera o futuro também, efeito borboleta, aquela, né? Mas não vou entrar por aí. Entre tirar o título do Palmeiras e não garantir o seu ou não cair, eu acho que não cair era mais valioso, hein? Não cair, sabe, você poder encher o peito e falar que a gente nunca foi pra Série B? Eu iria. São Paulo. O torcedor são paulino tem um leque Aqui já não tem, né? Não tem BO de rebaixamento. Vamos ver o que vai ser. vasto de opções de gols traumáticos que a torcida gostaria de apagar da história. O primeiro, sempre mencionado, aconteceu na final da Copa do Brasil de 2000. O São Paulo chegava à decisão em busca de seu primeiro título do torneio e encarava o Cruzeiro. O jogo da ida no Morumbi não saiu do zero. Tudo seria decidido no Mineirão. Na segunda etapa da partida, Marcelinho Paraíba, cobrando falta, abre o placar para os visitantes, tornando a situação muito favorável, pois na época ainda existia a regra do gol fora, ou seja, o Cruzeiro só seria campeão se virasse o jogo. A Raposa vai para cima e consegue o gol de empate aos 35 minutos do segundo tempo. E com mais de 40 minutos no relógio, o meio-campo do São Paulo faz um recuo todo errado que obriga o zagueiro a cometer falta e ser expulso. Porra, mas perdeu muito na O corrida, campo do São Paulo faz um recuo Olha o tanto que ele tava na frente. todo errado E aí ele vai perder muito que na obriga corrida. o zagueiro a cometer Caraca, tá andando de carro com freio de mão sem puxar? falta e ser expulso para o atacante não entrar cara a cara com o Ceni. E no último minuto do jogo, Giovani cobra a falta, a bola passa por dentro da barreira e entra. O título da Copa do Brasil era do Cruzeiro. Esse foi um dos gols mais doloridos para a torcida. E aí o São Paulo passou muito tempo, demorou muito pra conseguir a Copa do Brasil, né? Que foi conseguir agora com o Lucas e o Dorival e tal. Mas de qualquer forma conseguiu agora. São Paulino, porque o título perdido ali fez muita falta por muito tempo. O São Paulo era um dos únicos grandes a nunca ter conquistado uma Copa do Brasil. A forma dramática com que a taça escapou das mãos foi tão bizarra Pô, mas esse vai ser o gol do São Paulo? Não é possível, porque se fosse aqui, os caras tá bem demais. que mesmo com o título finalmente vindo em 2023, muitos ainda sentem que essa ferida não cicatrizou e gostariam que esse gol nunca tivesse acontecido. Outro também muito citado nas pesquisas foi o gol de Washington em 2008, pelas quartas de final da Libertadores. Com a vitória no Morumbi por 1-0 na ida, o São Paulo ia se classificando mesmo com a derrota por 2-1 no Maracanã, novamente pela regra do gol fora de casa. Porém, aos 48 minutos do segundo tempo, acontece isso aí. Vem embora, Thiago Neves. A cabeçada.
Esse gol ganha toda essa carga negativa por ter sido no último minuto em uma Libertadores, uma competição em que o São Paulino é obcecado. Dá pra dizer que o São Paulo teria boas chances de se sagrar campeão caso essa bola não tivesse entrado. Inclusive, o São Paulo demorou tanto para ter Copa do Brasil porque ele focava muito em Libertadores, né? É até uma parada meio grandiosa, assim, tal. É claro que é bom você ganhar tudo, mas o São Paulo ele tinha tanta prioridade com Libertadores que demorou para a Copa do Brasil virar uma parada. Mas é bom lembrar que ainda teria que passar por duríssimos Boca Juniors e LDU nas fases seguintes. Fora que se o São Paulo acabasse conquistando o torneio, dificilmente teria aquela arrancada fenomenal para a conquista do tricampeonato brasileiro de 2008. Outro feito histórico do clube e até hoje nunca igualado. Outro gol que tirou muito o sono dos tricolores foi o de D'Alessandro nas semis da Libertadores de 2010. Com esse gol, que o Inter foi campeão e depois teve o lance lá com o Mazembe. O São Paulo acabaria eliminado em casa pelo gol fora. Em uma Libertadores em que vinha fazendo uma campanha perfeita com apenas 3 gols sofridos até aquele momento. O jogo valia também a vaga no Mundial, pois o outro finalista era o Chivas, que não poderia jogar o torneio por não ser uma equipe da Conmebol. A imagem de Rogério Ceni e Hernanes de saída do São Paulo, chorando ao final do jogo, Pênis! Só fazem ficar mais doída a eliminação. Mas eu ainda não acho que esse gol seja o pior. Se estamos falando de Internacional, o gol que o torcedor são paulino mais gostaria que nunca tivesse acontecido é o gol de Fernandão, marcado na final da Copa Libertadores de 2006. O São Paulo era o atual campeão da Libertadores e do Mundial, e tentava repetir a dose em 2006. O tricolor passou com tranquilidade em seu grupo. Nos mata-matas, derrubou o Palmeiras, venceu o forte Estudiantes de Simeone nos pênaltis e passou o carro novamente no Chivas para chegar à final e defender seu título. O adversário era o Internacional, uma equipe igualmente forte e bem montada, mas o Colorado buscava seu primeiro título sul-americano, e há quem colocasse a inexperiência do clube como justificativa para o favoritismo do São Paulo naquela decisão. Porém, no jogo da ida no Morumbi... Cara, é bizarro, né? O Inter ganhou e depois também ganhou o Mundial. O Brasil meteu 2 mundiais seguidos. Seguidos. Muito louco. Tipo assim, pô, não peidávamos pra Europa não, tá ligado? Barcelona, sei lá, Liverpool, não tem BO. Logo com 8 minutos de jogo... Casimiro tava? Casimiro meio campo do Real Madrid? Pô, esse aqui é o quê? 2008, 6? Eu não lembro. Pô, não tava. Pô, Josué é expulso. E com um homem a mais, o Inter se impõe e marca 2 gols na segunda etapa. O São Paulo ainda desconta e se mantém vivo. Assim, a primeira parte daquela final se encerrava, 2-1 para o Inter. E se em algum momento o São Paulo foi considerado favorito, esse momento já não existia mais. O tricolor tinha a indigesta missão de reverter o placar no hostil gigante da Beira-Rio. Mas a reação são paulina recebe um balde de água fria, quando em uma falta, Jorge Wagner joga a bola na área, Rogério Ceni falha e acaba soltando a bola nos pés de Fernandão. Caraca, mas a bola tava muito tranquila pro Ceni. Muito Fernandão, que empurra pro fundo do gol. 3-1 pro Inter. Nossa, tava muito de boa, muito de boa. Ainda mais pro Ceni, tá ligado? No agregado. O São Paulo só conseguiu botar a cabeça no lugar na volta do intervalo, quando chegou ao empate. Mas logo sofre mais um duro golpe quando o Tinga marca o 2-1. Com o Tinga expulso, o São Paulo até cresce e chega novamente ao empate, mas não teve mais falha de goleiro também, isso aqui não existe não, olha aqui. O São Paulo até cresce e chega novamente ao empate. Mais falha de goleiro, dá-lhe falha de goleiro. Mas não teve tempo para virada. O Internacional era campeão da Libertadores. Essa derrota foi uma das mais doídas para os torcedores são paulinos. O Inter era um timaço e mereceu o título. Mas a forma com que os deuses do futebol escreveram esses capítulos foram muito doídas. Essa camisa azul que o Rogério inventou de vestir no Beira-Rio foi usada apenas nesse jogo, e apesar de ser belíssima, ficou com fama de zicada e nunca mais foi utilizada em jogos oficiais. Rogério Ceni, o maior ídolo da história do clube, que um ano antes fez uma das melhores atuações da história de um goleiro, fazia um 2006 até então impecável, tinha cometido a maior falha de sua carreira em uma final de Libertadores. Tenho certeza que muitos torcedores são paulinos dariam tudo para que esse gol não acontecesse. Com essa falha, temos o do São Paulo então, vamos embora. O São Paulo perdeu a chance de se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. Algo que quase 20 anos depois desse acontecimento,
ninguém conseguiu ainda. Nós falamos que éramos capazes de fazer, infelizmente não conseguimos, o time lutou. Viado, o Ceni nunca teve o cabelo completo. É impressionante. Eu tenho a impressão que se você pegar um vídeo do Ceni com 14 anos de idade, ele já tinha essa testa Citroën C3. É impressionante. Um erro que normalmente não acontece, hoje aconteceu. Se tem algum Olha isso, que isso? Que é o maior amigo da calvície, tá ligado? O cara nasceu calvo, impressionante. culpado, alguém que tem que assumir essa responsabilidade, logicamente sou eu. Restante do grupo, de parabéns. Caralho, puxou o bonde ainda. Tá certo, né? Falhou. É isso aí, postura de capitão é isso aí. Correu, se esforçou, batalhou. Eu também, logicamente, tentei. Mas hoje, coisa que não é de costume, infelizmente, hoje o erro aconteceu. Um dia que não podia acontecer. É isso. O palmeirense, se tivesse o poder Eu já ia falar isso aqui, ó. Kai Havertz, final do Mundial. Vamos ver. Porque, né, é grande parada do Palmeiras, né? A piadinha que mais se tem é essa. de excluir um gol da existência, teria uma difícil escolha pela frente. Em 1999, o Verdão conquistava sua primeira Libertadores com atuações maiúsculas de seu goleiro Marcos, que ganhou a vaga de titular ao decorrer do torneio e após operar milagres contra Corinthians e River Plate, ganhou o apelido de Que depois também ganharia uma Copa do Mundo, né? O que? 3 anos depois, coisa boa. São Marcos. O time ia com moral para a disputa do Mundial no Japão. Seu adversário era o Manchester United, quando a bola Da época que o United ainda jogava bola. Porque, né, hoje eu acho que talvez o Palmeiras ali ganhasse do United com uma certa facilidade. rola em Tóquio, o que se viu foi uma disputada partida em que o clube brasileiro se mostrava superior. E aos 35 do primeiro tempo, no momento em que o Palmeiras criava as melhores chances, Giggs avançou pela ponta esquerda e cruzou. O goleiro Marcos tenta tirar de soco, mas não alcança, e ela cai nos pés de Roy Keane, que só empurra para o gol vazio. Depois disso, o Manchester só assistiu o Palmeiras. Cara, o futebol, às vezes, ele é cruel demais, porque a gente acabou de ver o Ceni falhando, agora você vê o Marcos falhando, tipo assim, do nada, até um cara que é a sua referência, tipo, não, nesse aqui eu confio, até ele vai lá e faz uma cagada. Então, assim, às vezes o cara tá num dia ruim, ele dá um azar, ele, sabe, o acaso interfere de alguma forma e o cara que é mais confiável, ele faz uma baita de uma cagada no momento que ele menos era pra fazer cagada, é muito louco. Desperdiçar chances, chegando a marcar um gol anulado por um impedimento bem duvidoso. E ao apito final do árbitro, o até então herói Marcos tinha se tornado o grande vilão. O goleiro, que se tornou um dos maiores ídolos do palestra, acabou saindo como o principal culpado na derrota no Mundial. Se esse gol pudesse ser apagado, quem sabe o Palmeiras não pudesse chegar ao gol da vitória, ou até mesmo vencer nos pênaltis, como fez mais de uma vez na Libertadores. Quis o destino que logo no ano seguinte o Corinthians fosse campeão mundial, e toda a zoação em torno do Mundial palmeirense se iniciaria. Em 2005, Rogério Ceni acabaria sendo protagonista na conquista tricolor. Absurda essa defesa. Absurda. Em 2012, Cássio foi herói na Taça Corintiana, enquanto Marcos, tão bom goleiro quanto, titular de Copa do Mundo, acabou tendo seu momento mais triste naquela noite de 30 de novembro. Ah, se o torcedor palmeirense pudesse consertar essa imperfeição da história. Mas como eu disse, a escolha não é fácil e do outro lado temos um lance igualmente catastrófico para a torcida do Palmeiras. Esse um pouco mais fresco na memória. O Palmeiras chegava na decisão do Mundial como atual bicampeão da América, enquanto o Chelsea tinha vencido a Liga dos Campeões batendo o Manchester City na Não sendo o favorito, né? Acho que todo mundo colocava o Chelsea como um azarão nessa final. Ele vai lá e ganha do City. Inclusive, Kai Havertz também faz o gol daquela final, que foi uma final bem michuruca. O jogo começa, o De Bruyne machuca. Assim como ele machuca também em 23. Nunca vi quem é essa que acontece com o De Bruyne em final de Champions. Mas um joguinho bem qualquer coisa, bem, sei lá, tá ligado? Um jogo bem de qualidade duvidosa. O Chelsea ganha e aí, né, Mundial também. Kai Havertz 2 vezes, tanto na final da Champions quanto no Mundial. Na final. Diferente das decisões de alguns anos atrás, os times dificilmente entravam em pé de igualdade. Se viu uma gigantesca Então, é verdade, é o que eu tô falando, esse Chelsea era um Chelsea acessível, tá ligado? Porque você tentar ganhar do City, que foi campeão depois, era muito complicado. O City do Guardiola, tanto é que meteu 4-0 do Fluminense. Você tentar ganhar do Real Madrid, não precisa nem falar nada, qualquer Real Madrid é difícil, qualquer Real Madrid. Agora, esse Chelsea era um time meio acessível. Esse Chelsea aqui, muito provavelmente, era pior do que o Chelsea que o Corinthians pegou. Que tinha um Drogba, que tinha, sei lá, o David Luiz em grande momento, tá ligado?
Esse Chelsea aqui, ele era mais acessível do que aquele do Corinthians. Só que o do Corinthians foi derrotado, apesar de, né, ter jogado muito e tal, mas o Cássio pegou bastante. E esse aqui que era piorzinho, que, mano, tipo assim, quem que era o craquezaço desse time aqui? Um craque absurdo. Não tinha muita coisa, tá ligado? Mas o Drogba não tava em 2012, então, mas ele tava na campanha da Champions e tal, tá ligado? Ele tava na campanha da Champions. Eu sei que no Mundial não tava o Torres, que inclusive tem aquela foto do Torres vendo o Corinthians mó feliz, enquanto ele tá meio que cabisbaixo, mas na campanha da Champions ele tava. Mas esse Chelsea aqui, ele era um time bem mais ok de ser batido, e ele não foi batido. Gigantesca diferença de nível entre as equipes europeias e as sul-americanas, principalmente pelo fator financeiro. E 2021 não foi diferente. O Chelsea tinha um total favoritismo, mas o Palmeiras queria bradar aos quatro ventos que era campeão mundial sem ser questionado, e fez um excelente jogo. Total favoritismo, porque normalmente o europeu chega com mais favoritismo mesmo, mas se você for ver a qualidade do time, esse Chelsea é pior do que o Liverpool, que o Flamengo perdeu, é pior do que o Real Madrid, insira aqui qualquer Real Madrid, é pior do que o City, tá ligado? Dos últimos campeões de Champions, esse aqui é o pior time. O pior time, eu acho que não é nenhum absurdo dizer isso. A partida foi extremamente pegada. Mesmo com o Chelsea abrindo o placar no segundo tempo, o Verdão foi para cima e conseguiu igualar em um pênalti. O jogo foi para a prorrogação e na segunda parte do tempo extra acontece o lance mais catastrófico para a torcida palmeirense. Cara, tem o pênalti e tal, tem o gol do Havertz, mas, pra mim, o melhor momento desse jogo é esse aqui, ó. Rony humilhando Rudiger. Aqui, ó. Rony humilhando Rudiger. Marca fora. Olha o Rony! Ó, fica vendo, hein? Fica vendo. Vai vir humilhação. Humilhação. Marca fora. Olha o Rony! Escapou o Rony. Vem pra finta, chama pra bailar, Rony. Vai pra dentro dele, Rony. Balança em frente à marcação do Rudiger. Humilhou. Acabou com o Rudiger. Acabou. Depois desse drible aqui, o Rudiger até meio que aposentou, tá ligado? Ele falou, pô, não sou mais digno de jogar em time grande, acabou minha carreira. Aí ele foi pro time lá da Espanha, esqueci o nome. Madrid alguma coisa. Um negócio assim. Mas, pelo amor, eu vou até mostrar o replay. Pinta, chama pra bailar, Rony. Vai pra dentro dele, Rony. Balança em frente à marcação. Acabou com o Rudiger. Eu queria muito saber o que levou o cara a fazer esse corte aqui e colocar o título Rony humilhando Rudiger. O quão à toa essa pessoa não tava na vida pra ela postar isso aqui, eu queria muito entender. Nos últimos 20 anos. Bola na mão do zagueiro dentro da área, pênalti pro clube inglês, cobrado com maestria por Kai Havertz, que tirou o Everton da foto. Curiosidade, esse jogo aqui foi o primeiro jogo que eu fiz vídeo lá pro canal de futebol, tá ligado? Foi o primeiro. Inclusive é um vídeo, tipo, mó esquisito, porque eu abri o Twitter na hora, saí mostrando umas coisas, comentando ali de bate-pronto. Acho que o vídeo tem, sei lá, 6 minutos só, tá ligado? Era o episódio piloto do meu canal. E deu o título mundial pro Chelsea. Não entrando no mérito de 51, mas a torcida palmeirense gostaria de ser coroada campeã mundial em seu formato moderno. Seria um título que nenhum rival conseguiu. Cara, pergunta aos torcedores do chat, aos torcedores que estarão nos comentários depois no YouTube. Pô, de verdade, essa conversa de, 51 a gente foi campeão mundial assim. Aqui, cá entre nós, você fica realmente satisfeito com essa conversa de 51? Tipo assim, você realmente se considera tão campeão quanto São Paulo, quanto Corinthians? Porque eu acho que não. Eu acho que dificilmente alguém realmente, não, mas, pô, 51 é nós. E depois o Fluminense ganhou também. O Fluminense também é campeão mundial. Uma pergunta, você, palmeirense, dê aqui o seu relato, por favor. Iria colocar defeito e quebraria o fato do seu rival Corinthians ser o último sul-americano a conseguir esse título. Se esse gol fosse cancelado, a partida teria ido para os pênaltis e o Palmeiras teria grandes chances de conquistar o mundo. Mas apenas o torcedor palmeirense poderia dizer qual doeu mais. Então, por favor. Eu acho que o do Marcos, por ser um erro de um ídolo, é puxado, né? É puxado. Acho que o do Marcos é pior. Me contem nos comentários. Falando de Santos, o torcedor... Esse jogo me fez feliz. Esse jogo foi pica. Sobe na bola aí, Soteldo. Sobe na bola, otário. O torcedor do Peixe também tem 2 gols que gostaria de... Caralho, o Serginho Macedônia. Cravou o nome dele na história do Santos. O Serginho Macedônia. Oi. Da 3 enviou 100 bits. Josa curtiu. Não, esse jogo, esse...
Sobe na bola aí, ô Soteldo. Sobe na bola, vai, sobe na bola, Soteldo. De apagar de sua história. E um talvez nem tenha sido marcado neles diretamente. Na última rodada do Brasileirão de 2023, o Santos lutava contra o rebaixamento com Bahia e Vasco. Dos 27 cenários possíveis de acontecer naquela rodada, em apenas 3 o Santos cairia. Os jogos foram acontecendo, o Bahia conseguiu vencer tranquilamente. O que era um absurdo. Era um absurdo. Nessa época, o Atlético Mineiro tava jogando muito, o Paulinho metendo gol. E aí, tipo assim, cara, eu tava assim, mano, eu não confio no Vasco não, tá ligado? Mas, pô, o Atlético contra o Bahia, o Atlético vai ganhar do Bahia. Mesmo fora de casa, o Atlético vai ganhar. O Atlético, beleza, o Atlético vai fazer a parte dele. Aí começa o jogo, e o jogo começa a se desenvolver, e o Bahia tá na frente, sem sinal de que isso vai mudar. O Vasco toma um empate no jogo dele, eu falei, nossa, Deus do céu, fudeu. Tassiano massacrou o Galo nesse dia, pois é, nossa. Mas, cara, quando... É o Léo Ortiz, se eu não me engano, que faz o gol de empate no Vasco, no jogo Red Bull e Vasco. Meu Deus do céu, deu ruim, caímos. Eu lembro, cara, do momento ali, porque sabe aquilo, a última rodada... Sai um gol aqui, quem tá caindo é um. Sai um gol lá, quem tá caindo é outro. Eu lembro do momento que o Vasco tava na zona. Tipo assim, última rodada, tipo, se termina agora, o Vasco tá rebaixado. Meu Deus do céu, que agonia, que agonia. E a cada bolinha que aparecia na tela, primeiro, antes de o Vasco entrar de fato na zona, eu não quero bolinha na tela, nada de gol, nada de aviso. E aí, pô, gol. Aí vai ver gol do Bahia, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí o Vasco vai lá e faz um gol com o Paulinho, o Vasco sai na frente, tá de boa. Aí sofre empate. Aí bolinha, mais gol do Bahia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Assim, mas que agonia. E o Vasco está sendo rebaixado nesse... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Vasco precisa de gol. O Vasco precisa de gol. O Vasco precisa de gol. E aí o Paulo Henrique faz uma jogada lá na lateral direita. Serginho Macedônia sobe de cabeça nela e coloca o nome dele na história. Em seu jogo, enquanto Santos e Vasco empatavam seus respectivos O Santos toma um gol ridículo, né? No final do jogo. os duelos em 1-1. Resultados que rebaixavam o Vasco. Porém, aos 36 do segundo tempo, Serginho Macedônia marca para o Cruz Maltino contra o Red Bull. Gente, por eu fazer vídeo, jogo que eu vou fazer vídeo, a não ser que eu vá no estádio, o que não é o comum é eu estar em casa, eu vejo o jogo sozinho, trancado aqui no quarto, anotando as coisas e tal, pra eu ter completo foco, tá ligado? Eu me peguei segurando o choro num gol do Serginho Macedônia, porra. Porque é normal, quando você tá com muita pessoa, você se emociona mais fácil. Mas não, eu tava sozinho, trancado dentro do quarto, lá na época, na casa dos meus pais ainda. Trancado dentro do quarto. Eu me peguei segurando a emoção, segurando o choro. Um gol do Serginho Macedônia. Bragantino. Com esse gol, o Vasco sobe uma posição na tabela e joga o Santos na zona de rebaixamento. E o Santos, que só precisava não sofrer na Vila, passava a ter que atacar desesperadamente. E nessa, o goleiro João Paulo ia pro ataque quando seu time perde a bola no meio-campo e Lucero marca o gol do meio do campo que bota... Não foi nesse jogo que o Marinho fez gol e que se foda? Tipo assim, ele é ex-jogador do Santos, mas ele não tava nem aí? Não foi isso? o último prego no caixão do Santos. Se o gol do Vasco não acontece em São Januário, o Santos não... Foi, não foi? Caraca, o Marinho foi muito cuzão naquela época, meu Deus do céu. Tipo assim, eu até entendo você comemorar gol contra o ex-time assim no jogo normal, mas, pô, o seu gol rebaixa o time. Acho que é um pouco demais, né? Tipo, pô, por mais que você talvez tenha saído brigado, mas, pô, sei lá, tá ligado? Tipo assim, se o gol valesse muito por Fortaleza, eu até entendo, mas nem valia tanto, tá ligado? Não precisaria se expor tanto, não sofreria o segundo gol, e dessa forma... Mas tá certo, tá aqui, o Mário Sérgio Santos Costa. Tá certo, na época ele foi meio chutado mesmo, é verdade, mas mesmo assim, comemoro mesmo. Iria se manter como um dos times que nunca... Sérgio Antônio de Luiz Júnior, a.k.a. Serginho Macedônia. Caiu no futebol brasileiro. Para piorar, seu rebaixamento foi logo no Brasileirão Rei, batizado em homenagem à morte de... Assim, não tem nada contra o Santos, pô, Pelé é da hora, Neymar nem se fala. Mas sobe na bola, Soteldo. Vai subindo na bola. Ah, não, porque na Vila nós meteu 4 gols no Vasco. E quem caiu foi quem? Fala comigo. Pelé, que aconteceu no começo daquele ano. Tá certo, tá certo. No Brasileirão Rei, o time do Pelé não caiu, é isso que importa. Mas não tenha tanta certeza que esse seria o gol escolhido. Final de Libertadores. Nossa, eu já falei isso um monte de vezes, mas top 10 piores finais de Libertadores. Assim, vira e mexe eu pego pra ver jogo antigo, tá ligado? Jogo bom, antigo.
Da Copa de 22, de 18, de 14, uma final marcante, um bagulho de Champions League e tal. Sabe um jogo que eu nunca vou pegar pra reassistir na minha vida? Esse aqui, ó. O jogo ruim. Meu Deus do céu. Que jogo. Sem falar que era época de Covid, não tinha torcida, não tinha... Nossa. O jogo ruim. Nossa. Porque se tem um gol que atormentou a cabeça dos santistas, esse gol aconteceu em 2020. O Santos fazia uma campanha surpreendente naquela Libertadores. Depois de penar para a LDU, o clube passou o trator em Grêmio e Boca Juniors para na final encarar o Palmeiras. Um clássico em uma final de Libertadores, mas que acabou ficando conhecida por ser a pior final de Libertadores já vista. Insuportável. Meu Deus do céu. O jogo acontecia, os minutos passavam, e na verdade o jogo não acontecia, só os minutos passavam mesmo. Até os 98 minutos, estava 0-0, com tudo indicando que iríamos para os pênaltis. Quando o Breno Lopes sobe de cabeça sozinho na área e marca o gol do título alviverde. Repito, aos 98 minutos. E se já dói perder uma final de Libertadores no último minuto, imagina perder para um dos maiores rivais. Pior que o jogo tava tão ruim no dia que pelo menos evitou prorrogação. Eu acho que o Breno Lopes até prestou um serviço aí pra comunidade que gosta de assistir futebol. O Santos poderia ser o primeiro e único brasileiro tetracampeão da Libertadores, organizar a casa e quem sabe não acabaria fazendo as campanhas fracas em estaduais e nacionais que futuramente culminariam no rebaixamento. Nesse caso, se esse gol não acontecesse, provavelmente não teríamos que impedir o gol do Vasco que falamos anteriormente. Por isso, esse gol do Breno Lopes é aquele que o torcedor do Santos gostaria de cancelar. Tá certo. Esse realmente é mais importante. Tá certo. Sei lá. O torcedor rubro-negro, com a cartinha de excluir um gol da história do futebol em suas mãos, também teria boas opções. A primeira seria o gol de barriga do Renato Gaúcho na final do Carioca de 1995. Nesse momento vai vir alguém nos comentários falar: mas esse jogo foi no Carioca, não vale nada, que isso? Pô, em 2020 fizeram uma enquete e esse jogo foi eleito, em votação popular, como o maior jogo da história do Maracanã. Tem uma parada também que a gente que é mais novo acaba não compreendendo, mas antigamente estadual tinha um valor muito maior do que tem hoje, tá ligado? Então o pessoal considerava muito mais. Se isso é não valer nada, eu queria não valer nada também, que isso? Oi? Dar3 enviou 100 bits, gol do Firmino dói mais. Não concordo não. Pra mim não doeu nada, não sei porquê, rapaz. Inclusive eu até gostei, entendeu? Assim, eu tenho um certo carinho. Mas o Firmino isso, aquilo, sei lá. Nunca vi problema no Firmino, grande jogador. Não sei porquê, doeu pra mim de boa. Não me recordo de eu ficar triste. Talvez tenha um pouco a ver com... Mas isso aí é só uma possibilidade. Não tem, entendeu? Talvez tenha um pouco a ver com... Mas... Entendeu? O Flamengo estava comemorando seu centenário. Tinha contratado o atual melhor jogador do mundo, Romário, e montado a Seleflá. E evidentemente chegava com grande favoritismo para a fase final do Carioca. O Fluminense, por outro lado, estava afundado em dívidas, devia seus jogadores e era considerada a quarta força do Rio. E se já não bastasse, o Flamengo só precisava do empate para ser campeão. Porém, os rubro-negros foram surpreendidos pela forte chuva que caía e pelo Fluminense, que abre 2-0 no primeiro tempo. O Flamengo chega a empatar, mas aos 87 minutos, Ailton chuta a bola cruzado que desvia na barriga de Renato Gaúcho e morre no fundo do gol, dando o título. Assim, e o Renato Gaúcho que jogou o jogo todo com uma faixinha na cabeça, tipo aquela do 100% de Jesus do Neymar, mas o Neymar só coloca isso depois que o jogo termina. Ele jogava com um bagulho na cabeça, ninguém vai falar nada. Carioca ao Fluminense. O maluco tá achando que ele é o Naruto pra usar, tá ligado? Bandana, o que é isso? E detalhe, o Flamengo chegou a ter 2 jogadores a mais, mas não conseguiu reagir. Quem viveu sabe o valor que esse gol teve. E se pudesse, o torcedor flamenguista com certeza gostaria de riscar esse gol dos livros de história. Mas pensando com o olhar de hoje, tirar esse gol adicionaria o que ao Flamengo? Um campeonato carioca, que hoje não vale de muita coisa, e um pouco mais de dignidade para o centenário do clube. Então eu entendo se você optar por excluir um dos 2 traumas recentes do Flamengo. O gol de Firmino na prorrogação, que tirou a chance do Flamengo ganhar um campeonato mundial em seu formato. Por que excluir o gol do Davidson também? Tá que aparelho, eu não entendo. Alguém achou ruim o gol do Davidson? Que isso, rapaz? Por quê? Assim, uma assistência dessa do Andrés Pereira, o pessoal tá reclamando? Não tô entendendo. Formato moderno,
ou Gente, por quê? Fiquei tão feliz no dia, não tô entendendo você. o escorregão de Andreas Pereira, que originou o gol de Daverson na prorrogação. Viado, o silêncio do momento que o Andreas escorrega, o Davidson pega na bola, todo mundo... "Ah!" E é aquele silêncio até, tipo assim, chutou. Vamos ver o que vai acontecer. Silêncio absoluto. Ninguém nem respira. Bola entrou. Deus e o mundo... "Ah!" Grande dia, grande dia, grande dia. Da final da Libertadores. E o Davidson, tá ligado? Jogador meio piada e tal. Eu acho que hoje a gente ainda leva o Davidson um pouco mais sério, mas mesmo assim ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Mas nessa época aqui, meu Deus do céu, era completamente meme. Um jogador meme. E Davidson, quis o destino que o Davidson fizesse. Obrigado, Pitico. É nóis, tamo junto. De 2021. Nessa que provavelmente foi a forma Você está perdoado, Pitico. Importante é que você é muito fofinho, pra mim, assim, perdoadíssimo. mais trágica de se perder uma Libertadores. Mas não chegou a uma conclusão, não? Tá, falando na moral, o gol do Davidson no Mundial contra o... É porque, tipo assim, os dois, o Flamengo não tava ganhando, né? A coisa tava indo pros pênaltis. E aí, pênalti por pênalti, Mundial vale mais do que a Libertadores. Mas perder a Libertadores pro Palmeiras, que apesar de não ser do mesmo estado, na fase atual é uma espécie de rival... O Davidson... Caraca, difícil, cara. Eu acho que o Mundial pesa mais, não? O Mundial pesa mais. Tipo assim, aquela Libertadores pro Flamengo também era muito significante, tá ligado? O Palmeiras, ele ganhar aquela Libertadores do Flamengo foi muito importante na época, porque tem essa rivalidade de... Sempre que a gente vai dar exemplo de times bons do Brasil atualmente, a gente vai citar Palmeiras e Flamengo. E aí, quando os dois se enfrentaram, inclusive a final foi muito legal, diferente da final do Palmeiras com o Santos, essa final aqui foi realmente bem bacana. E não só porque o Flamengo perdeu, tá ligado? Porque o jogo foi legal, o jogo de fato foi legal. Eu entendo que pro flamenguista, terminou completamente trágico, mas a partida em si foi muito interessante para quem, né, não tinha muito lado a ser escolhido. Na verdade, eu tinha. Mas se você torce, sei lá, pro Internacional, você provavelmente viu um jogo bem legal. Mas, enfim, Mundial pesa mais. Mundial é uma parada diferente. O torcedor do Fluminense já viu seu time aparecer 2 vezes nesse vídeo, mas de forma positiva. A final contra o LDU, se você... a final contra o LDU... a final contra o LDU... Não tem como. Por isso, acho que já chegou a vez deles. O tricolor passou por maus bocados em Libertadores até finalmente conquistar seu título em 2023. O primeiro grande trauma foi em 2008. O clube chegava à final como grande favorito após passar por São Paulo e Boca Juniors, o grande bicho-papão dos brasileiros naqueles anos 2000. Encarava a LDU do Equador, país que nunca teve um campeão do torneio. O Corinthians que meio que baixou a bola um pouco do Boca, né? Falando de time brasileiro. Eu lembro daquele ano que o Corinthians estava com um time horroroso, ridículo. Foi o quê? 22, 23, não sei, alguma coisa assim. Time horroroso, time ridículo. E o Corinthians conseguiu ir lá na Argentina e eliminar o Boca lá. Boca lá, com um time, assim, questionávelzíssimo. Meu Deus do céu. Cheio de jogador que, nossa, nem a mãe sabe o próprio nome, tá ligado? Mas, mesmo assim, foi lá e eliminou os caras. Inclusive, existe um respeito muito grande ao Corinthians lá por causa, né, dessa fase atual. Isso fora 2013, fora todos os BOs lá. E parece que de lá pra cá, o Corinthians meio que desaprendeu a jogar Libertadores, né? Porque esse ano o bagulho foi feio. Torneio até aquele ano, e tinha como grande arma a altitude de Quito. E foi lá que aconteceu o primeiro jogo, onde o Fluminense começou levando um sacode. O primeiro tempo terminou 4-1. E a vaca só não foi pro brejo totalmente, porque o tricolor marcou um gol de desconto na segunda etapa. Pro jogo da volta, como não tinha gol fora, o Fluminense precisava vencer por 3-0. E tinha time para isso. Porém, em uma desatenção logo no começo do jogo, Bolanhos abre o placar para a LDU. E esse gol, qualquer torcedor do Fluminense gostaria de poder impedir que acontecesse. Porque quando o Flu colocou a cabeça no lugar, O Thiago Neves fez um hat-trick na final da Libertadores. E perdeu ela mesmo assim, coitado. Se alguém ficou triste naquele dia, foi ele. É o hat-trick menos feliz da história, tá ligado? É o hat-trick mais depressivo da história. O cara mete 3 gols numa final de Libertadores e 10 pro vestiário se achando o maior dos merdas. Neves marcou 3 gols e levou o jogo para as penalidades. Se o tricolor... Mbappé? Verdade, Mbappé. Mbappé fez uma boa também, né? Mbappé, caraca, aprendeu. Entrasse um pouco mais ligado, eles estariam comemorando o tão sonhado título da Libertadores. Porém,
o que se viu no Maracanã. Mas assim, gente, vamos falar de nível técnico aqui. O Thiago Neves é, né, muito maior que o Mbappé. Tá ligado? Porque se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Foi o goleiro da LDU fazendo catimba, o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti e os equatorianos levantando o troféu. A tragédia só não foi completa porque o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento em 2009, mas as consequências dessa final perdida poderiam ser incalculáveis. E aí, doideiro pensar que 2010 foi campeão brasileiro. Loucura. No final das contas, o time conseguiu se safar da queda, ganhar moral e se tornar campeão em 2010 e 2012. E é aí que Com baita time, porra. 2012 ali, principalmente, o time era da hora mesmo. Fred, Deco, o bagulho era interessante. vem o segundo gol que todo torcedor do Fluminense gostaria de excluir. Fluminense e Boca Juniors se encontravam novamente em uma Libertadores. O Flu tinha um timaço que seria campeão brasileiro naquele ano. A partida de ida terminou com uma vitória magra do Boca por 1-0, graças a erros grotescos de arbitragem, favorecendo os argentinos. Muito raro isso acontecer. Libertadores, erro favorável a time argentino, quase nunca acontece. Quase nunca. Muito raro. Na volta, Carleto cobrando falta empata a série, e com esse gol, a partida ia se encaminhando para as penalidades. Quando aos 45 minutos do segundo tempo, o bate-rebate na área do Fluminense termina com esse gol chorado de Santiago Silva, para classificar a equipe argentina no último instante da partida. Aquele time do Fluminense tinha grandes chances de vencer o torneio. Era melhor que o Boca, tanto que os argentinos só passaram com uma mãozinha da arbitragem. Nas semis, teria pela frente a Universidade do Chile, que não seria grande desafio, e a final seria contra o Corinthians, onde aí sim teríamos um jogo aberto e equilibrado. Botafoguense, eu sei que você sabe do que eu vou falar aqui. Eu não queria que ficasse repetitivo tal, mas eu tenho que falar. Cara, querendo ou não, esse ano da famosa pipoca do Botafogo, ele foi muito amenizado, porque no ano seguinte aconteceu tudo que aconteceu, né? Brasileiro e Libertadores. E aí, tudo bem. Mas o que esse jogo aqui é traumático, o que esse jogo abalou o Botafogo é brincadeira. O que essa pipoca é histórica, é inexplicável. Tem sempre aquele dado lá de, chance de título. Era, sei lá, 90 alguma coisa, 80 alguma coisa, tá ligado? Era, tipo, muito improvável o não título. E o não título veio. Inacreditável. Bom, Botafogo, Brasileirão 2023, líder absoluto, jogo decisivo contra o segundo colocado, Palmeiras. Olha os pontos aqui, 47-34. E os caras perdeu ainda. Newton Santos. Todo mundo conhece o roteiro. O Botafogo abre 3-0. E que bom, cara. Assim, torcedores botafoguenses, nós estamos juntos, eu tava lá quando vocês ganharam a Libertadores. Mas assim, dá licença, que bom que vocês tiveram essa derrocada, tá? Porque aí o Vasco ganhou de vocês, que até então, né, tipo, tava ali entre os líderes. O Vasco ganhou de vocês no segundo turno do Brasileirão, 1-0 em São Januário, gol do Paulo Henrique. E, pô, a gente tava lá em 2023... O Vasco em 2023 ele não podia se desfazer de nenhum gol, né? Porque 23 foi uma briga pra não cair danada. Então, assim, depois vocês foram felizes, tá ligado? E em 2023 vocês permitiram uma vitória do Vasco, que àquela altura do campeonato era muito improvável você imaginar o Vasco ganhando do Botafogo, que, nossa, voava naquele ano. Mas o Vasco ganhou 1-0, gol do Paulo Henrique, graças a Deus. Aquele gol foi muito importante. Nós estamos juntos, obrigado. Depois a vida foi feliz com vocês. 2-0 no primeiro tempo. Só uma catástrofe mudaria aquele jogo. Mas como vocês sabem, uma catástrofe aconteceu. Eu acho que seria mais Acabou o primeiro tempo, eu fui dormir. Perdi a maior virada da história do meu time. Seu erro é não acreditar, tá vendo? Lhe falta fé. efetivo cancelar o primeiro gol, porque dificilmente o Palmeiras ia acreditar em um jogo que estava 3-0 até os 30 do segundo. Mas o fato é que se essa virada não acontecesse, dificilmente se iniciaria toda aquela bola de... Cara, esse aqui é um jogo que eu tenho que pegar pra ver qualquer dia de novo. Esse jogo aqui, assim, eu só lembro que a única coisa que o Suárez não fez nesse dia foi chover. Tirando isso, ele fez tudo. Esse jogo foi em São Januário. Inclusive, se eu não me engano, o Suárez não ia jogar se fosse no Engenhão. Acho que tinha uma parada dessa, porque grama sintética. E aí eu não sei porquê, mas mudou pra São Januário e aí ele jogou. Tinha uma parada assim, se eu não estiver enganado. Mas, meu Deus do céu, esse foi o jogo que, tipo assim, meu pai, por exemplo. Meu pai é um senhor de 60 e tantos anos de idade. É o típico tiozão que vê Mirassol e Ceará, mas não vê Premier League, tá ligado? Esse foi o jogo que meu pai falou,
O Suárez aí é diferente. Tá ligado? Porque, né, o Suárez fez carreira dele, sei lá, no Liverpool. Aí depois foi pro Barcelona e tal. Meu pai não acompanha lá a Liga. Champions, viu um jogo ou outro, não sabe. Agora, nesse jogo aqui, tipo assim, caralho, esse cara sem joelho, velho, ele tá fazendo isso? Esse aí é diferente. Esse é diferente. Meu pai é o típico tiozão que, tipo assim, quem foi melhor? Sei lá, Benzema, Harry Kane, Lewandowski ou Renato Gaúcho. Ele com certeza vai falar Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho ele viu, porque o Renato Gaúcho jogou aqui e tal. Nesse jogo aqui, ele falou, esse tal de Suárez é diferente. Aqui não tem muito como ir contra, não, tá ligado? Tem uma coisa aqui. Não é comum isso aqui, não. Isso aqui não é comum, não. Neve que terminaria com o Botafogo terminando o campeonato em 5º lugar. Porém, Inacreditável. Quinto lugar. Inacreditável. Fala comigo, Marcos. M22 Cruz enviou 80 bits. Esse do Palmeiras X Botafogo em 23. Entra na categoria de jogos para sempre. Pois alguns têm relatos do que houve no dia quando tava rolando. Tipo o momento quando empatou. Ou até virou. E tals. Todo mundo tem. Eu acho. Cara, é histórico. É histórico. Isso aqui é... Tipo assim, é claro que é futebol brasileiro, né? Então os gringos não vão saber. Mas pra gente aqui que acompanhou todo o roteiro, desde o Botafogo... Primeiro assim, o Botafogo ele começa o campeonato bem, mas eu acho que a impressão de todo mundo é que é fogo de palha, daqui a pouco para de jogar bem. Só que ele continua jogando bem. E aí a galera que não acreditava começa a falar, pô, será que o Botafogo vai conseguir manter isso até o final? Será que o Botafogo, depois de não sei quantos anos, desde 95, o Botafogo vai realmente ganhar um campeonato brasileiro? E aí continua o campeonato, o Botafogo bem. E chega um ponto que o Botafogo abre 13 pontos. E nessa altura do campeonato, todo mundo tava falando, tipo assim, campeão. Sabe, a galera que não acreditava passou a falar, mano, é impossível esses caras pipocarem, esses caras não serem campeões. Então a gente sai de uma descrença para uma crença completa e absoluta no título. E aí acontece esse jogo que quebra tudo, que muda tudo, que pega a história, inverte ela ao contrário. Esse jogo é muito doido. E aí o time que tinha 13 pontos de liderança, de vantagem, ele termina o campeonato, não é em segundo, não é em terceiro, termina em quinto. Inacreditável. o Botafogo pôde lavar a alma em 2024, ganhando Libertadores e Brasileirão. E se a gente mudasse o ano de 23, provavelmente o ano de 24 não seria tão mágico. Por isso, embora esse jogo tenha causado É verdade, ele tem um ponto aqui. muito sofrimento, é provável que ele não seja o escolhido. Vamos voltar para 2017, quando o Botafogo se encontrava nas quartas de final da Libertadores contra o Grêmio. O jogo da ida no Newton Santos terminou 0-0, com um pênalti claro não marcado para a equipe carioca. Eu não mencionei esse lance no vídeo dos asteriscos, por isso venho aqui me retratar. A partida de volta na Arena foi mais um jogo disputadíssimo, que acabou sendo decidido por um gol de cabeça de Barrios, que colocou o Grêmio nas semifinais do torneio. Como vocês sabem, o Grêmio foi campeão, mas se esse gol não existisse e de alguma forma o Botafogo conseguisse a classificação, seja por pênaltis ou marcando no decorrer do jogo, ele teria pela frente Barcelona de Guayaquil e Lanús, o que, com todo respeito, Se o Barcelona de Guayaquil fosse fácil, o Corinthians estava na Libertadores hoje. é um caminho bem acessível. Mas será que se o Botafogo fosse campeão da América já em 17 e não entrasse no limbo que entrou, ele teria virado SAF e se tornado o que é hoje? Realmente é um questionamento. Aqui a gente já tá discutindo o efeito borboleta, né? Eu acho que se a gente for entrar nessa, a gente não vai chegar a nada. Vamos viajar meia hora e não vamos chegar a nada. Eu acho que excluir aquele 4-3 da história seria mais vantajoso. Muito válido, mas dissertem sobre isso nos comentários, porque eu tenho que partir pro próximo, senão eu não entrego esse vídeo no dia 16. Spoiler, não deu pra entregar no dia 16. Aqui vamos ver. Assim, tirar algum gol que fez acontecer rebaixamento, eu não sei se faz sentido, porque você tira um, tem mais outros, tá ligado? Você pode, uma possibilidade, tirar um gol do Corinthians na final do Mundial, e talvez tudo fosse diferente. Eu acho que eu iria por aí. Tem algum outro momento grande? Tô pensando aqui, mas talvez o Mundial tem que ser pelo menos citado. O Vasco tem 2 gols sofridos em momentos cruciais que poderiam ter mudado o clube. Esse 2012 aqui, depois do Diego Souza não fazer o que deveria ter feito, aí a gente merecia taca mesmo.
Aí não tem muito o que falar, não. Aí, assim, se tivesse como mudar o lance do Diego Souza, era melhor do que evitar o que o Diego Souza faz é inacreditável. É surreal. Vai tomar no cu, cara. De patamar. Em 1998, após a conquista da América, o Vasco ia ao Mundial de Clubes encarar O que nasce aqui, o Real Madrid. Pode esperar. simplesmente o Real Madrid. Porém, Pra quem não sabe, a musiquinha é da torcida do Vasco, tá? Na época. E aí o que prova que a musiquinha nunca deu certo pra ninguém, não. A diferença é que o Vasco pelo menos chegou a jogar com o Real Madrid, né? O Flamengo aí, quando adotou a música, nem enfrentou o time. Aí é foda. o Vasco não estava lá à toa, e o jogo se mostrou extremamente equilibrado na primeira etapa. Até que em um cruzamento de Roberto Carlos, Nasa toca contra e mata o goleiro Carlos Germano Em vez de fazer foguete, tá fazendo gol contra. Que desgraça. no contrapé, abrindo o placar para os merengues. Na volta do intervalo, o Vasco foi em busca do empate e botou pressão. E o abafa surtiu efeito. Com pouco mais de 10 minutos, Juninho Pernambucano fez um Monstro. Olha o chute na onde que ele pega. golaço para igualar o marcador. O Vasco se aproximava da virada, porém, em seu melhor momento no jogo, toma um contra-ataque em que Raul faz linda jogada e marca aquele que seria o gol do título mundial aos espanhóis. Cristiano Ronaldo tem mais gol que ele. Minúsculo. Isso tudo aos 37 do segundo tempo. Se esse lance é excluído da partida, haviam grandes possibilidades do Vasco conseguir virar ou até mesmo ir para os pênaltis vivo, com o título, que seria bem merecido. Nem uma mençãozinha ao Mundial contra o Corinthians? Nada. Dartrias enviou 100 bits, o que custava o Diego Souza fazer o gol. Foi a Bet Nacional e o Galax que fizeram o Vasco perder a Libertadores de 2012. Cara, sem sacanagem, aquele... Nossa, eu acho que poucas coisas são mais traumáticas do que aquele não gol do Diego Souza. É um bagulho inexplicável. De verdade, é um bagulho inexplicável. Nessa época o Vasco ainda jogava bola, tá ligado? A gente vinha de um ano de Copa do Brasil e tal, né? Título. Não foi campeão brasileiro, mas foi vice, assim... Nossa, lutou até as últimas pra ser campeão, acabou não sendo. Era um Vasco que realmente tinha potencial, tá ligado? Falando na parada de, se esse gol acontece, talvez mudaria tudo. Talvez se isso aqui acontece, o Vasco teria chance de fato de ser campeão da Libertadores. E aí, com o dinheiro, talvez 2013 não teria acontecido. Ou talvez não também, porque a gente não sabe o que... Enfim. O Vasco igualaria o feito do Flamengo de ser campeão mundial. Título esse que nunca veio. Mais recentemente, o torcedor vascaíno se lembra muito bem das quartas de final da Libertadores de 2012. Em busca do bi, eles encaravam o Corinthians, e após empate com um polêmico gol anulado no jogo da ida, a vaga seria definida no Pacaembu. O que o vascaíno queria mesmo era que Diego Souza fizesse o gol cara a cara. É isso mesmo. É isso mesmo que nós queríamos. O gol do Paulinho nem é problema. Isso aí faz parte. O problema é isso aqui, ó. O problema é... Cara com o Cássio. Mas não é essa brincadeira do vídeo. Mano, e sabe o que é o pior? O Diego Souza nessa época era muito bom jogador. Não que, sei lá, no fim da carreira ele virou qualquer coisa, tá ligado? Mas, porra, a gente tá falando de um Diego Souza que nessa época, nesses anos ali, ele às vezes até ia pra seleção, tá ligado? Esse era o nível do Diego Souza. Ele jogava tão bem no Vasco que chegou a ser convocado. Entendeu? E aí, esse cara aqui, um maluco que, hora ou outra, tava até na seleção brasileira, ele tem essa chance contra o Cássio, que ainda era um goleiro muito novo, um goleiro muito inexperiente. O Cássio até já tinha passado na Europa, mas, tipo assim, esse Cássio aqui não tinha feito o jogo contra o Chelsea, tá ligado? Esse Cássio aqui não tinha conquistado... Vídeo. Você só pode tirar um gol. Inacreditável. Então, só restaria impedir o gol de Paulinho, que deu a vaga ao Corinthians, o que levaria a decisão para os pênaltis. Se o Vasco avançasse, ele teria que encarar o Santos nas semifinais. Se realmente conseguisse conquistar o título, essa Libertadores poderia ser a grande salvação para o clube. É foda também, porque esse Santos também ainda tinha o Neymar e tal, aquela coisa. Mas o Corinthians, por exemplo, eliminou o Santos do Neymar. E o Vasco fez um jogo muito honesto contra o Corinthians, que eliminou o time do Neymar. Então, eu digo o Souza que é o B.O. E nos anos seguintes, passou por momentos pavorosos. Rebaixamento. Logo na sequência. No próximo ano, rebaixamento. Só isso. Só isso. Só isso. Se o torcedor cruzeirense pudesse cancelar um gol em sua história, ele não pensaria duas vezes em escolher o gol de Bocelli na final da Libertadores de 2009.
A Raposa enfrentava o Estudiantes de La Plata. Sua campanha até ali era perfeita. Tinha passado por Laú, São Paulo e Grêmio com vitórias maiúsculas. E o jogo de ida na Argentina terminou empatado em 0-0, com o Fábio fazendo ótima atuação e o Cruzeiro resistindo à pressão adversária. Todo o otimismo só aumentou quando no Mineirão, Henrique abriu o placar no início do segundo tempo com um belo chute de fora da área. Porém, mal deu para comemorar e o Estudiantes chegou ao empate 5 minutos depois. Naquela fase não havia gol fora, por isso a partida se encaminhava para as penalidades. Até que em uma cobrança de escanteio de Verón, Bocelli sobe de cabeça e marca o gol que coloca na frente a equipe argentina, que só segurou o resultado e foi campeã da Libertadores. Se esse gol não acontecesse, o Cruzeiro teria todo o segundo tempo para buscar o gol da vantagem, e caso não conseguisse, levaria a disputa para os pênaltis, com grandes chances de se tornar o segundo brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. Título esse que até hoje não chegou na Toca da Raposa. Gabigol vai trazer, pode ficar tranquilo. Clube O Galo, Atlético se pudesse Mineiro. corrigir a história e excluir um gol, também teria cancelado um gol. Vocês lembram desse gol aqui na época? Teve uma invasão aqui do Davidson. O pessoal realmente acreditando que o jogo ia ser anulado porque teve uma invasãozinha aqui que não interferiu em nada. Não sei se vocês lembram disso. Eu, tipo, gente, quando é que na história do futebol, tá ligado? Realmente cancelou um jogo por causa de invasão dessa aqui. Você jura? Você jura? Pelo amor de Deus. Em uma noite de Libertadores. O ano era 2021 e o Atlético Mineiro tinha uma Jair, que hoje em dia tá no Vasco. máquina de jogar futebol. Tanto que naquele ano igualou o feito do seu rival e conquistou a tríplice coroa nacional, ao ser campeão estadual, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele ainda teria a chance de fazer algo inédito em continente sul-americano, vencer tudo o que disputou. Para isso, bastava vencer a Copa Libertadores. E por lá, o Atlético vinha muito bem obrigado. Fez a melhor campanha na fase de grupos, com 5 vitórias e apenas um empate. Nas oitavas de final despachou Boca Juniors, nas quartas passou o trator no River Plate, para nas semis encarar o Palmeiras. A bola do jogo da ida estava nos pés do craque atleticano Hulk, mas a cobrança do pênalti carimbou a trave e o jogo no Allianz terminou 0-0. No jogo da volta, em Minas, o Atlético é quem abre o placar com gol de cabeça de Eduardo Vargas. Porém, 20 minutos depois, o Palmeiras chega ao gol de empate com Dudu, que é cria da Raposa, diga-se de passagem. Esse gol elimina o Clube Atlético Mineiro da Libertadores, pela regra do gol fora. Detalhe, essa foi a última edição que essa regra existiu. Se esse gol fosse excluído e o Palmeiras não tivesse empatado, o Galo iria para a final encarar o Flamengo. O tanto que eu acho que o Flamengo seria campeão, graças a Deus passou o Palmeiras. Deus abençoe Andrés Pitico. E com a taça, igualaria o número de conquistas de Libertadores. O Hulk entra aqui no grupo do Marcos falhando, do Ceni falhando. É que eles foram na final, aí é mais puxado. Mas, tipo assim, é o jogador que é a referência do time e é logo ele errando no momento que menos era pra errar. Do seu rival Cruzeiro. Fora que teria sido um título invicto, algo extremamente raro, e que coroaria o ano perfeito do Galo. O ano em que ele venceu tudo o que disputou. Grêmio. O torcedor gremista tem boas opções Pô, esse gol de falta do Cristiano Ronaldo. Levaria pros pênaltis, né? para gastar É que eu tenho a impressão que, tipo assim, se não faz esse gol, ia fazer outro, tá a ligado? sua carta de cancelar um gol. A primeira delas seria em 2018, quando o clube era o atual campeão da América e tentava defender seu título. Nos mata-matas, teve uma sequência de argentinos. Primeiro, o Estudiantes, com o Grêmio avançando nos pênaltis. Depois o Tucumã, que o Grêmio amassou. E nas semis, o seu adversário era o River Plate. No jogo de ida, lá no Monumental, mesmo cheio de desfalques, o Grêmio surpreende e vence por 1-0. Tudo o que os tricolores precisavam era segurar o placar em casa e ir para a final. Com a bola rolando, o River pressiona em busca do resultado, mas é o Grêmio que abre o placar, novamente com uma jogada de bola parada. O jogo vai para o segundo tempo com vantagem de 2 gols para os brasileiros. Cebolinha chega a perder um gol cara a cara com o goleiro e aos De tempos em tempos nasce um Diego Souza. 36 do segundo tempo, a bola é jogada na área e Borré marca o primeiro gol do River. Detalhe, o gol foi marcado com a mão e tinha VAR. Tanto tinha VAR que no último lance do jogo ele entrou em ação para marcar um Caraca, o Borré gostou tanto de ferrar com o Grêmio que veio pro Inter, tá ligado? pênalti pro River, um toque no braço do zagueiro Bressan.
E é assim que o River marca o seu segundo gol, o gol de empate, mas que elimina os gaúchos da competição pela regra do gol fora. Se um desses gols simplesmente não existisse, o que não seria nem injusto, afinal um deles foi com a mão, o Grêmio avançaria para a final da Libertadores, onde enfrentaria outro argentino, o Boca, com grandes chances de ser o primeiro tetracampeão da Libertadores no futebol brasileiro. Porém, o gremista pode optar por usar essa carta em outro gol, no gol de Cristiano Ronaldo contra eles no Mundial de 2017. Eu imagino quão assustador é você estar lá vencendo a final da Libertadores contra o Lanús e se classificando para ir jogar o Mundial contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Mas o Grêmio até que se segurou bem, foi muito valente. O único deslize foi no momento do gol de falta de Cristiano Ronaldo no comecinho do segundo tempo. Mas, se essa bola não entrasse, é difícil dizer se o Real conseguiria fazer outro gol, ou se a partida iria para a prorrogação ou até para os pênaltis, onde certamente o Grêmio teria bem mais chances de ser campeão mundial em seu formato moderno. Chegou a vez do Colorado. Pô, gol do Mazembe vai entrar aqui ou nada a ver? Vamos ver os gols mais traumáticos que, se excluídos, poderiam Germancano, caralho, verdade. ter feito diferença na história do clube. O Inter anda meio de mal com o Nossa, o gol do brasileiro de 21. Nossa. Campeonato Brasileiro. Por isso, logo vem à mente o primeiro gol do Corinthians naquele fatídico jogo do pênalti no Tinga em 2005. Vale lembrar que uma vitória do Inter faria com que os times fossem para as duas últimas rodadas empatados em pontos na liderança. Outro gol emblemático que o Inter gostaria de esquecer foi... Pô, verdade, né? O Mazembe foi 2. Inacreditável aquilo. Saudoso que diaba. Goleiro comemorando do jeito... Sei lá, como que eu reproduzo aquilo. Como é que eu chamo? É uma dança aquilo? o gol da virada de Gabi. Pra quem não sabe do que eu tô falando, acho meio difícil. Mas pra quem não sabe, o Mazembe era um time africano, se eu não me engano, que era completamente azarão contra o Inter, que venceu o Inter. Meu Deus do céu, como é que eu escrevo que diaba? Vamos ver se é assim. E aí, na comemoração do gol durante o jogo, o goleiro, ele comemora metendo essa dancinha aqui, ó, olha só. Isso aqui é velho pra caramba, 2010, cadê? Esporte interativo, que hoje nem existe mais. Imagina você tá perdendo um jogo no Mundial de Clubes, você olha pro outro lado, o goleiro dos caras tá comemorando, quicando no gramado. Quicando. O cara está literalmente quicando de alegria. Cara. Isso aqui é sensacional. O cara tá quicando de alegria, isso é maravilhoso. Gabigol no confronto direto pelo título do Brasileirão de 2020. Esse gol não existindo, evitaria aquela fatídica narração. Edenilson. Talvez esse lance até acontecesse, mas seria só um gol anulado como outro qualquer, e não entraria para a história como o momento em que o Inter perdeu o título, sendo relembrado o tempo todo para perturbar a cabeça dos colorados. Isso tudo falando apenas de campeonatos brasileiros. Mas, em Libertadores, o Inter também tem um trauma para chamar de seu. Pô, esse jogo aqui, o tanto que a Ener Valencia fez força pro Fluminense ganhar uma Libertadores é admirável. Tá ligado? É quase um ídolo do Fluminense. Oi. Dar3 enviou 100 bits. Vamos concordar que o Ener Valencia é torcedor do Fluminense, só pode. Pequei pra ele perder tanto gol naquela semifinal de 2023 não é brincadeira. Tricolores, lembre-se de agradecer ao Ener. Pô, o Diniz, que é uma pessoa que sempre se preocupa com o próximo e tal, né? Psicólogo, aquela coisa toda. Se ele não fez questão de mandar uma medalha pro Ener Valencia, ele pecou nessa aí, né? Ele falhou. Na edição de 2023. Os colorados tinham passado por River após uma longa disputa de pênaltis, Bolívar com tranquilidade e nas semifinais faziam um duelo nacional contra o Fluminense. O jogo da ida no Rio terminou empatado em 2-2. O Inter tinha apenas que fazer o resultado em casa. Tranquilo. Mas essa frase dita nesse vídeo costuma dizer que tem coisa muito ruim vindo por aí. O Inter começa bem o jogo e abre o placar em cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Inter perde algumas chances de ampliar, principalmente... De tempos em tempos nasce um Diego Souza. É que o lance do Diego Souza ele é tão absurdo que você vê aqui, ó, é uma grande oportunidade, mas o Diego ele teve que correr isso aqui todo
Por um lado é ruim, porque ele teve que correr isso aqui tudo e tal, dar aquela indecisão do que eu vou fazer, mas assim, ele corre completamente sozinho. Aqui o Ener Valencia ainda tava tendo que, sabe, dominar a bola, ajeitar ela. O Diego Souza, né, ele tava com ela completamente dominada, completamente ajeitada. Ele teve tempo pra escolher, nossa... Com o Ener Valencia. E aos 35 sofre o gol de empate. E aos 42 do segundo tempo, no apagar das luzes, Cano marca o gol da virada tricolor para eliminar o Internacional e colocar o Fluminense na final da Copa Libertadores. O mundo ideal para o Colorado seria a Valência marcar um dos gols que perdeu quando o jogo estava 1-0. Porém, não é essa a ideia do vídeo. Então, caso esse gol seja o escolhido, o Internacional teria que se contentar em empatar e ir para os pênaltis, tentar avançar, como fez contra o River nas oitavas. O Inter, se avançasse e saísse vencedor em uma eventual final contra o Boca, o que é provável, conquistaria sua terceira Libertadores, igualando o número de títulos do seu maior rival. Bahia. Se o torcedor do Bahia pudesse cancelar um gol, esse gol seria o gol de Pablo na Sul-Americana de 2018. O Bahia enfrentava o CAP pelas quartas de final. No jogo de ida na Fonte Nova, o Bahia joga muito melhor, tem 2 gols anulados de forma bastante duvidosa, para dizer o mínimo, e quem sai na frente é o CAP, com um gol de Pablo no segundo tempo. O Bahia consegue devolver o resultado no jogo da volta, onde tivemos mais um gol anulado de forma errada, e a disputa vai para os... Tô vendo aqui o bagulho Fox Sports, que hoje em dia nem existe mais, eu só lembro da musiquinha quando tinha gol. Nossa, era pica. Pênaltis. E quem avança é o Atlético, que viria a ser o campeão da Sul-Americana. E que faria com que depois o São Paulo gastasse a maior quantidade de dinheiro em um só jogador, que deu completamente errado. Inclusive o São Paulo estava entre Pablo e Gabigol. E aí, né, acabou que veio o Pablo e eu acho que eles erraram um pouco. Pablo tem o seu E aí sobrou pro Flamengo o Gabigol, que deu 2 Libertadores pros caras. gol anulado, como o Bahia teve tantas vezes nessa série, não seriam necessários nem os pênaltis para que o Bahia avançasse, e possivelmente buscasse sua primeira Sul-Americana. Os tricolores mais antigos vão falar do gol de Diego Aguirre. Sim, aquele nas quartas de final da Libertadores de 1989. Esse gol foi o único daquele confronto e definiu a classificação colorada para as semifinais. O Bahia tinha sido campeão brasileiro no ano anterior em cima do Inter. Na fase de grupos venceu o Inter 2 vezes, mas nas quartas de final acabou eliminado. Os gaúchos não foram muito mais longe no torneio, mas há quem acredite que o Bahia teria boas chances de levantar aquela Libertadores, não fosse aquele maldito gol. Quem vem? Vitória. Triunfo. O Vitória, caso pudesse apagar um gol de sua história, seria o gol de Edu Dracena na final da Copa do Brasil de 2010. Mas aí você não tem como apagar um gol do Neymar, aquela coisa toda, você tá ligado, você não vai tirar uma Copa do Brasil do Neymar, né? Você não vai fazer um bagulho H Paz deu resub 7 meses. Fala gozadas. Estou neste momento defecando. Isso mesmo, faço questão de dar resub no meu momento mais íntimo do dia apenas para lembrá-lo do quanto você é especial. Toda a honra e toda a glória a ele. Deus lhe abençoe e glória ao desporto nacional ou internacional que eu vivo exaltar e vai tomar no colo Grêmio. E é por isso que eu muto os alertas durante os vídeos. Pra quem não sabia por que, né, eu muto, é por isso que eu muto os alertas. O Vitória foi derrotado por 2-0 para o Santos no jogo da ida, e tinha que reverter em casa se quisesse sonhar com o título. Em um jogo de erro zero, o Vitória acabou errando e levou o gol no finzinho do primeiro tempo. Conseguiu a virada e pressionou bastante, mas aquele gol acabou impossibilitando a reação, o título e a vaga para a equipe de Salvador, que até hoje nunca conseguiu jogar uma Libertadores. O Atlético Paranaense iria cancelar o gol de Gabigol na final da Libertadores de 2022. Esse título é o que falta na galeria de troféus. Pô, pior que vamos ser sinceros aqui, mesmo sem esse gol do Gabigol, eu acho que o Flamengo ganharia, tá? Essa final foi tão desigual, foi tão, tipo, o Flamengo muito superior, que se não faz esse gol, ia fazer outro, tá ligado? Troféus do clube paranaense. O troféu que mudaria o clube de patamar e o destacaria como um dos grandes do futebol brasileiro. É o que faltava, né? Porque tem sempre aquele papo de, tem 12 grandes, tem gente que fala que tem 13, tem gente que quer colocar, sei lá, 14 e tal. O Atlético Paranaense, ele vinha caminhando a passos largos pra, tipo assim, cara, se for pra entrar alguém
no ranking dos grandes ali, né? Na lista dos grandes, vai ser eu, porque, pô, duas Sul-Americana e tal, papapá, frequentando a parte de cima do Brasileirão constantemente. Pô, uma Libertadores eu acho que meio que colocaria ele ali de uma vez por todas, só que ao invés de uma Libertadores veio pouco tempo depois um rebaixamento. Outra opção seria cancelar o gol do Bragantino na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, dessa forma evitando com que o clube fosse rebaixado em seu centenário. Rebaixado no centenário é foda, hein? Rebaixado no centenário. Ainda bem que o meu time ganhou Libertadores. Depois o meu time parou de ganhar tudo. Acontece. Ganhou ali mais um Brasileirão, uma Copa do Brasil. E aí eu nasci e o time faleceu? É verdade. Mas enfim. Falando em rebaixamento no centenário, o torcedor do Curitiba teria muito mais paz se o gol do Fluminense na rodada final do Brasileirão de 2009 nunca tivesse acontecido. Nesse cenário, o Curitiba se salvaria e jogaria na zona de rebaixamento o Fluminense. Outro gol que atormentou os torcedores do Curitiba foi o de Éder Luiz, Copa do Brasil pra caramba. na final da Copa do Brasil de 2011. O Curitiba tinha perdido a ida no Rio por 1-0. A volta no Couto Pereira estava 2-1 quando o Éder Luiz dá esse chute de fora meio estranho e o goleiro aceita e no final das contas o jogo acaba 3-2. A bola pega uma curva do caramba. Grande Éder Luiz, Chico Bento, dente separado dele, grande jogador. Pro Coxa, que perde o título pelo... Éder Luiz, se eu não me engano, hoje em dia, tipo assim, ele aposentou, né? Ele é jogador e tal, e sei lá, mano, a vibe dele é ficar na roça, mexendo com fazenda, mas tipo assim, não é o empresário que tem fazenda, ele é o cara que trampa mesmo no bagulho, tá ligado? É uma vibe mó específica. Pode fazer o que quiser, filho. Grande jogador. pelo Gosto gol dele. fora. O gol que o Fortaleza escolheria para apagar dos livros de história aconteceu na final da Sul-Americana de 2024. O clube cearense Pô, verdade, tava geral torcendo pra eles, né? Tava geral. chegava à final da competição e tinha pela frente os equatorianos da Liga de Quito em jogo único. O Fortaleza abre o marcador, porém acaba sofrendo o gol de empate aos 10 minutos do segundo tempo. Os equatorianos seguram o placar e levam a partida para os pênaltis, onde se sagram campeões da Copa Sul-Americana pela segunda vez. Se esse gol nunca tivesse acontecido, o Fortaleza seria o único time nordestino a ser campeão de um torneio internacional. Sport. Já o Sport usaria sua cartinha para cancelar o segundo gol do Grêmio na final da Copa do Brasil de 89. O jogo no Recife tinha terminado 0-0. No Sul, o Grêmio abre o placar, mas o Sport chega ao empate com um gol contra bizarro do goleiro tricolor. Porém, no começo do segundo tempo, Cuca, sim, ele mesmo, marca o gol que dá o título da primeira Copa do Brasil ao Grêmio. Essa conquista acabou vindo para a galeria de troféus do Sport em 2008. Por isso, há aqueles que optariam por excluir o gol do Palmeiras no jogo de ida da Libertadores de 2009. O clube do Recife tinha passado na liderança do grupo, em que tinha o próprio Palmeiras, e nas oitavas eles se reencontraram. E com uma vitória para cada lado, o Sport acabou sendo eliminado nos pênaltis na partida de volta. Os torcedores do Sport acreditam que poderiam ter ido longe e talvez beliscado algo, se essa cobrança de falta nunca tivesse dado em nada. Mas ela deu, então fazer o quê, né? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se teve algum gol que você gostaria de apagar da história e que eu não mencionei aqui, deixe nos comentários que vai ser muito legal ler o relato de vocês. Peço perdão por não falar de mais clubes, mas o vídeo tá imenso e não ficaria pronto nunca, então eu tive que deixar algum... Mano, ele é absurdo. Os conteúdos dele são absurdos. Ele é sinistro. Storyboard é bizarro. de fora. Lembrando também que o intuito do vídeo é apenas fazer uma brincadeira com a ideia do e se tal gol nunca acontecesse. É lógico que não dá pra saber o que aconteceria se essas bolas não entrassem. Mudaria completamente o jogo, a postura dos times, e em momento algum esse vídeo dá alguma certeza de algo. Então, por favor, não seja chato e entre na brincadeira, ok? Eu devia ter avisado isso antes, né? Mas tudo bem, já foi. Se você tem Ah, mas gente chata é chata mesmo se você falar pra ela não ser chato, pra ficar tranquilo. Chato é chato. alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu olho todos os comentários e pode ser que eu acabe trazendo a sua ideia. Se curtiu o vídeo, deixe joinha, hypem ele, embora eu não sei pra que exatamente serve isso. Eu também não sei. Eu também não entendi até hoje, mas show de bola. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva se gostou do conteúdo. É isso aí. E aí, chat, ficou faltando excluir algum gol da história do futebol? Cara, eu
sei lá, tá ligado? O Mundial, pra mim, contra o Corinthians, eu acho que dava pra fazer uma mudadinha ali, tá ligado? Dava... Bagulho... É porque, na verdade, é pra excluir gol, né? É pra excluir gol. E aí teria que excluir gol de pênalti, só se for. Teria que ser algum, tipo... Alguém que converteu, não converter. Seria o caminho. Ainda é uma possibilidade. Brasil versus Alemanha. Você exclui um, fica 6. Não, falando de seleção, você exclui o gol do Petkovic, né? O gol da Croácia. Ou então você pode excluir... Cara, o gol contra do Fernandinho em 2018, que aí ficaria 1-1, né? Porque o Brasil faz um. E você pode excluir um gol da Holanda, você pode, entendeu? Você vai um monte de coisa. Mas no caso do Vasco, eu queria pegar qualquer um que tenha convertido o pênalti e fazer não converter. E aí talvez dava pra ter sido já campeão mundial, mas vai ficar pra uma próxima. É o que tem pra hoje.